A história começa em um mundo de fantasia com monstros, onde você os mata para ganhar ponto. Um personagem chamado Ivuil enfrenta um monstro poderoso cujo nível não foi identificado. São necessários 10 jogadores para derrotá-lo, mas Ivuil não precisa da ajuda de outros para derrotá-lo porque ele já está no nível 1000. E Ivuil está confiante o suficiente para derrotar o chefe sozinho. O monstro rosna, pronto para atacar Ivuil com sua ultimate. Ele também não se conteve e modificou sua espada para ser tão poderosa quanto, ativando o modo Charge Max. O monstro ataca com um feixe, mas Ivuil desvia o feixe em direção ao monstro e o mata, e aparecem elogios de outras pessoas que estavam assistindo. Acontece que, na realidade, Ivuil é um personagem de um jogo que Xiaoyu, de 21 anos, está jogando enquanto transmite online. O telefone de Xiaoyu tocou com força, indicando que havia uma chamada. Wang Bo, amigo de Xiaoyu, ligou para informá-lo de que o novo professor da sala de aula exigia sua presença na escola amanhã. Isso deixou Xiaoyu irritado porque suas horas de jogo seriam interrompidas. O amigo de Xiaoyu explicou que sentia pena de Xiaoyu por causa do incidente do ano passado porque, desde então, Xiaoyu não demonstrava interesse na escola, nem mesmo em sua vida. Mas Xiaoyu não quer a piedade de ninguém. Então Xiaoyu encerrou a ligação, sentindo a dor familiar de quando perdeu Yuli, seu amigo. Seu telefone tocou e ele pensou que era Wang Bo ligando novamente, mas um logotipo estranho apareceu na tela. Apareceu uma nota de congratulações dizendo que Xiaoyu era um dos jogadores do jogo definitivo. Ele ficou confuso, mas, de repente, seu telefone flutuou sozinho e mostrou as estatísticas do corpo de Xiaoyu. Ele ficou ofendido com o fato de as habilidades mostradas serem verdadeiras. O telefone falou, informando de que ele poderia trocar pontos por qualquer coisa que desejasse. Xiaoyu não consegue acreditar e acha que a mera tecnologia o enganou e, para provar isso, ele os desafia a transformar seus pontos em dinheiro. Nem um minuto depois, uma notificação foi exibida em seu telefone informando que ele acabará de receber 50.000 yuans. Depois disso, Xiaoyu ouviu uma batida na porta. Ele abriu, revelando que sua tia, que também é sua senhoria, estava pedindo pagamento da dívida que ele tinha. Mas o dinheiro não é um problema para Xiaoyu porque ele tem o suficiente para pagar a dívida de 3 meses e todo o aluguel do próximo ano. A proprietária ficou surpresa ao receber tanto dinheiro que sua atitude em relação a ele mudou radicalmente. Xiaoyu ficou irritado e mandou a proprietária embora imediatamente. Atrás da porta fechada, ele não podia acreditar que havia pago e feito tal coisa com facilidade. Era algo novo para ele, e ele não conseguia acreditar que o jogo era real. Ele então viu a foto de Yui e percebeu que poderia revivê-la se pudesse trocar seus pontos por qualquer coisa. Ele perguntou ao telefone se poderia reviver os mortos, mas precisava ganhar 100 milhões de pontos para reviver um. Mas isso foi o suficiente para motivar Xiaoyu. Ele chorou de alívio porque agora poderia estar com ela novamente. Ele faria qualquer coisa por ponto. Alguns momentos depois, uma notificação mostrou que uma tarefa rara estava disponível, o que Xiaoyu fez em um piscar de olhos. Sua tarefa era recolher o lixo na rua por um ponto, embora ele estivesse sendo julgado pelas pessoas. Ele fez boas ações na comunidade, como recolher o lixo e varrer, sem se importar com o que as pessoas diziam apenas por pontos. Ele teve até que correr riscos, como recolher o lixo em um banheiro feminino, só para ganhar pontos. Quando o sol se põe, ele ganha 100 pontos depois de fazer todo o trabalho por dias. É um progresso lento, mas Xiaoyu é paciente. Tudo para reviver Yui. Outra notificação apareceu informando de que ele havia ganhado um bilhete de loteria. Ele ainda não o usou porque planeja usá-lo mais tarde para receber recompensas maiores. Enquanto caminhava olhando o celular, tropeçou em uma casca de banana e caiu em cima de uma bela mulher. Xiaoyu ficou envergonhado com o que aconteceu e pediu desculpas rapidamente, sem querer assediá-la. Mas, em vez disso, a mulher o chamou de atrevido por fazer tais coisas, enquanto Xiaoyu continuava se desculpando. No entanto, a mulher o interrompe, dizendo que se desculpar é inútil, e quer que ele compense seu erro enquanto tira o blazer de pele. Xiaoyu não consegue parar de sangrar pelo nariz enquanto a mulher age de forma fofa e tímida, mas seu comportamento mudou quando ela pediu os pontos dele, ativando suas habilidades e armas para matá-lo. Antes que Xiaoyu pudesse entender, a mulher ativou a barreira de isolamento, isolando todos os jogadores dentro da barreira e longe da realidade. Ele estava confuso com o que estava acontecendo. Ele não percebeu que a mulher estava atrás dele, cortando seu braço, ferindo-o gravemente. A mulher estava se divertindo, sabendo que ele era apenas um gordinho inofensivo. Xiaoyu implorou a ela que eles trabalhassem juntos para concluir mais tarefas e ganhar mais pontos. Mas isso não agradava a mulher, porque matar os outros é a maneira mais rápida e eficiente de ganhar pontos. Ele não estava pronto para morrer, não que tivesse a chance de reviver Yuli. Xiaoyu fugiu enquanto a mulher se distanciava dele. Ele viu um entregador, mas quando tocou,
ele o atravessou. Ela explicou a ele para que serve a barreira de isolamento, deixando-o sem esperança, sem ninguém que possa salvá-lo. Um prédio encurralou Xiaoyu e a mulher cortou suas lâminas nele, deixando-o gravemente ferido. A mulher estava apreciando a visão de uma pessoa morrendo, mas as coisas ainda não tinham acabado. Com a última esperança, Xiaoyu lembrou-se de ter ganhado um bilhete de loteria e usou-o como sua chance. Poucos minutos depois, o sistema de loteria foi ativado, e a mulher ficou esperando sem acabar com ele completamente para saber se ele ainda tinha sorte. Xiaoyu esperava por qualquer coisa, mesmo que fosse uma poção de cura, mas a seta dizia: "Obrigado por participar." Esse giro devastou a ponto de ele vomitar sangue. Por outro lado, a mulher riu da má sorte de Xiaoyu enquanto ele caía no chão, aceitando sua morte. Mas, do nada, a seta na loteria passou para o outro lado, que concedia um equipamento especial. Ela estava confusa sobre o que poderia ser, pois era a primeira vez que a via. O sistema de loteria flutua enquanto Xiaoyu está se recuperando lentamente. A mulher se lança contra Xiaoyu antes que ele possa escapar, mas um feixe de luz é disparado repentinamente contra ele. A mulher se sente intimidada por qualquer coisa que Xiaoyu possa obter. Um feixe azul é disparado e ela se esquiva rapidamente. Depois que a fumaça se dissipa, Xiaoyu empunha uma grande espada devoradora, semelhante à de seu personagem do jogo. Ela estava irritada porque um novato como ele não poderia usar uma espada tão grande com estatísticas pequenas. Mas Xiaoyu achava que tinha vencido agora que estava blindado. A mulher riu de forma ridícula, deixando-o confuso. Ela disse que ele deve ter pensado que tudo se tratava de armas, mas não era. O jogo em que eles estão é cheio de terrores, que ela terá prazer em lhe mostrar. A mulher está se preparando para atacar, assim como nosso Xiaoyu. Ela se lança enquanto Xiaoyu balança sua espada, mas ela é muito rápida e ele mal consegue acompanhá-la. Ela continua se esquivando do ataque de Xiaoyu, e ele está lutando contra o tamanho da espada e as estatísticas fracas. A mulher o feriu sem que ele soubesse. Era uma de suas habilidades. Os arranhões que ela deixou explodem ao seu comando. Isso feriu gravemente, mas Xiaoyu não é o tipo de pessoa que desiste facilmente. Ela atacou com seu último golpe poderoso, enquanto Xiaoyu cobria seu corpo com a espada como um escudo, pois estava machucado e não conseguia se mover, mas agarrava sua espada, determinado a lutar e viver. A espada detecta a emoção de Xiaoyu e combina com o comprimento de onda de seu equipamento, permitindo que sua espada seja aprimorada. A atualização manifestou uma habilidade rara uma vez atualizada. Isso deu a Xiaoyu a chance de derrotar a mulher. A mulher ficou impressionada com a surpresa dele, mas foi pega de surpresa quando a aparência de Xiaoyu mudou e a atacou. O novo Xiaoyu continuou a atacá-la com movimentos precisos e empunhando corretamente sua espada. Xiaoyu conseguiu encurralar a mulher no chão. Ela ficou confusa sobre como ele fez isso. Xiaoyu explicou que deu sua vida à espada por causa dela. A mulher agora está irritada e subestima o poder recém-formado dele. Ela não percebeu que agora estava em seu território. Depois disso, ele acaba com ela com seu golpe mortal, jogando a espada no chão, o que abala os prédios. Ela está desesperada e oferece uma aliança a Xiaoyu, mas ele não está mais interessado. Fragmentos de edifícios e detritos estão caindo, cobrindo a mulher e derrotando-a com sucesso. Com a forma poderosa de Xiaoyu, ele agora está motivado a ganhar mais pontos para Yuli. Após a intensa luta, Xiaoyu ficou inconsciente e sonhou com Yuli. Em seu sonho, Yuli e Xiaoyu estavam discutindo sobre um jogo, mas só conseguiam ouvir o que Yuli estava dizendo. Yuli se afastou em direção a um caminhão que estava prestes a atingi-la, o que fez Xiaoyu acordar no corredor vazio e, assim que acordou, Van de Boe o chamou novamente, informando de que, se ele não se apresentasse à escola, o novo professor pediria que a escola o expulsasse. Isso irritou Xiaoyu, especialmente porque ele tinha acabado de lutar com uma mulher louca. Xiaoyu estava reclamando quando uma janela de notificação apareceu diante dele mostrando uma missão urgente na Universidade Jian, que uma masmorra subterrânea de classe F com um chefe havia sido aberta recentemente. Wang Bo estava confuso do outro lado do telefone sobre o motivo pelo qual Xiaoyu parou de repente. Xiaoyu desligou o telefone e se dirigiu à escola. Quando ele saiu do corredor vazio e entrou na rua, garotas e até mesmo gays demonstraram interesse nele. Foi uma reação incomum que ele nunca teve com um estranho. Foi então que ele olhou para a janela e viu seu reflexo. Ele não conseguia acreditar que sua aparência havia se transformado em um homem magro. Como ele ainda estava confuso, apareceu uma janela de dica explicando que a gordura de seu corpo era usada como energia para ativar o modo de poder da espada devoradora. Isso significa que sua espada queima energia vital em troca de sua atualização, o que é um requisito perigoso,
pois ela pode se alimentar de sua energia vital e colocar sua vida em risco. Xiaoyu entendeu como o hack funcionava, mas ficou preocupado com a forma como foi redigido. Mas ele deixou isso de lado por enquanto e se concentrou em suas roupas. Xiaoyu parece ter sido morto por alguém ou talvez por um cosplayer, então ele precisa trocar de roupa para ir à escola. Ele abriu a loja Point, que vende roupas e tudo mais. Ele escolheu o conjunto de roupas mais barato, pois precisava ganhar dinheiro. Xiaoyu estava indo para a escola quando um grupo de garotas o viu passar e se apaixonou por ele. Mas, para ele, essa foi uma reação chata e estranha que normalmente recebe. Entretanto, Xiaoyu não se importa com os elogios. Ele se sentou no banco. Ele relaxa enquanto olha para o status de seu avatar e investe os pontos restantes para melhorar sua força. Ele estava confuso sobre o motivo de seu nível ter aumentado, exceto por seus pontos, mas se lembrou do que a mulher pervertida disse, que você só poderia obter pontos quando os matasse, mas ele não a matou porque não estava preparado para matar alguém. Depois de olhar para seu avatar, ele olha para seu equipamento, a espada devoradora. É literalmente o que Xiaoyu pensou, mas ele acha que o modo poder tem mais potencial do que o que estava escrito na descrição. De repente, uma bola rolou para ele, seguindo um jogador de basquete que perguntou se ele poderia passá-la. Quando ele pegou a bola e a passou para o jogador, ela voou pela quadra e bateu no aro, quebrando. Os jogadores ficaram aterrorizados e procuraram o culpado, mas ele fugiu e rapidamente se escondeu perto de uma árvore. Uma força de nível 8 é tão poderosa que seu corpo pode fazer coisas desumanas. Aparece uma janela de lembrete informando que a masmorra subterrânea de nível F está aberta e pergunta se Xiaoyu precisa de orientação para chegar até ela. Ele escolheu sim e correu para onde a direção o levava, mas parou abruptamente porque a direção o levava para o banheiro feminino. Ele não pode parar ali, então olha para os dois lados, para o caso de alguém estar observando, e começa a entrar. Felizmente, ninguém estava lá dentro. A navegação apontava para dentro de uma das cabines, então ele abriu sem hesitar. Ele se deparou com outra mulher que estava casualmente fazendo suas necessidades lá dentro. A mulher saiu da barraca e ativou sua arma. Ela era outro jogador. Ela o acertou, mas ele se esquivou rapidamente. Ela achava que ele era o pervertido da escola e queria eliminá-lo imediatamente. Xiaoyu se viu em perigo mais uma vez com outra mulher aterrorizante. A mulher começou a atacá-lo sem ter a chance de se explicar. De repente, um sinal de aviso apareceu, informando que o jogo havia detectado a batalha deles e que a barreira de isolamento havia sido ativada automaticamente. Ela ficou impressionada ao saber que ele era um jogador e que, portanto, poderia atacá-lo sem se conter. Por outro lado, Xiaoyu pegou sua espada para derrotá-la e lhe dar explicações. Ela sabe que Xiaoyu é apenas um novato, então o desafia. Mas enquanto lutavam, a entrada da masmorra se abriu de repente e eles foram automaticamente teletransportados. Assim que se teletransportaram, Xiaoyu ficou em uma posição desconfortável, em cima da mulher. Instintivamente, a mulher lhe deu um soco por tê-la assediado, mas eles não podiam lutar um contra o outro, pois já estavam dentro da masmorra, cercados por monstros. Xiaoyu estava nervoso por estar enfrentando a masmorra e foi julgado pesadamente pela mulher, já que ele pretendia entrar na masmorra sozinho em primeiro lugar. Ela explicou que a cor que ele vê no nome do monstro indica o quanto ele é perigoso para o seu nível. Xiaoyu vê o nome em amarelo, que é muito forte para ele, mas para a mulher, era branco. Então não foi difícil acabar com eles. Ela estava se preparando para lutar, então se vestiu com sua roupa de combate. Os monstros a atacam, mas ela os derrota facilmente, não importa o tamanho deles. Ela mostra suas habilidades enquanto Xiaoyu a observa com admiração. Ele percebe um monstro se aproximando por trás da mulher, então a defende. Ele não causou muito dano ao monstro, mas deu uma impressão diferente dela. Depois de eliminar os monstros próximos, a mulher se apresentou como Shen Yuniu, e Xiaoyu se apresentou, mas, por alguma razão, Xiaoyu lhe era familiar. Ela deixou isso de lado por enquanto e lhe enviou um convite, pois tinha pena dele. Ele aceitou o convite sabendo que não poderia participar, mas aceitou apenas pela experiência. Depois disso, eles se aprofundaram na masmorra enquanto ele a seguia. À medida que Shen Yuniu sobe de nível, ele também sobe de nível e ganha sua parte dos pontos que investiu em sua força. Por causa disso, ele vê o nome do monstro em verde, o que significa que pode causar danos decentes a ele. Eles chegaram à entrada do chefe quando ele notou uma estranha criatura azul. Shen lhe disse que se tratava apenas de um monstro inofensivo que vivia dos cadáveres de outros monstros, portanto, eles deveriam prosseguir e não perder tempo com eles. Assim que entram na sala, o chefe rosna enquanto aguarda o jogador. O monstro com o qual eles terão de lidar é um crocodilo venenoso de nível 5. Xiaoyu estava assustado, mas Shen lhe garantiu que ela o derrubaria. Tudo o que ele precisava fazer era sentar e relaxar. Ela se lança contra o monstro enquanto ele dispara raios para atacá-la. Mas com o nível e a velocidade atuais de Shen Yuniu,
ela facilmente corta o monstro ao meio. Ela vira as costas para o monstro, confiante de que já o matou, mas a inofensiva criatura azul se junta ao ferimento do monstro e o remenda vivo. Xiaoyu alertou sobre o monstro, mas ela achou que ele era estranho, pois a criatura se levantou e atacou Shen, atirando em seu estômago. Shen foi gravemente atingida e envenenada por um veneno paralisante. Ela não conseguia se mover. O monstro está se preparando para atacar novamente, mas felizmente Xiaoyu está lá para salvá-la do ataque e levá-la para longe o suficiente do monstro. O monstro parece poderoso demais para ser uma masmorra de nível F. Com base em sua experiência, a masmorra às vezes gera monstros poderosos inesperadamente, e acontece que eles estão em uma delas. Apesar de saber disso, Xiaoyu ainda está determinada a matar o monstro, o que a surpreende. Mas ela não pode fazer nada, pois está paralisada e é impossível fugir com ele a carregando. Xiaoyu planeja desviar a atenção do monstro para ele enquanto corre o suficiente para manter Shen Yunyi a salvo de seus ataques. O monstro parou de repente, preparando-se para lançar raios em direção a Xiaoyu. Ele cobre seu corpo para se proteger dos feixes venenosos. Shen Yunyi o avisou que o monstro estava bem atrás dele. Ele bloqueou o ataque e a luta continuou. Seu PV diminui lentamente a cada ataque combinado que o monstro faz, mas Xiaoyu não desiste. Seu HP está perigosamente baixo, e é aí que ele percebe o combo do monstro. Shen Yunyi ficou preocupado com sua segurança porque Xiaoyu não parava de lutar. Mas, desta vez, Xiaoyu está confiante de que pode derrotar o monstro. Shen Yunyi não tinha certeza de como Xiaoyu sabia onde se esquivar e quando atacar. Mas, assim como em um videogame típico, o monstro tem combos limitados que sempre tem uma abertura que permite que Xiaoyu cause dano. Xiaoyu entende como o monstro funciona e se move, e pode causar bons danos, mesmo que sejam pequenos, pois seu nível ainda é fraco. 2 horas depois, Xiaoyu estava quase matando o monstro, mas algo aconteceu de repente. O monstro gritou quando seu HP caiu para menos de 10% e entrou no modo de autodestruição. O monstro então ganhou uma segunda cabeça, e Xiaoyu não sabe se ele também ganhou mais poder. O monstro ruge enquanto Xiaoyu está preocupado com a segurança deles. Ele não sabia que o monstro tinha uma função de backup e sentiu que havia desperdiçado 2 horas atacando. O monstro deu um passo com a perna e quase esmagou Xiaoyu. Com base em sua experiência de jogo, ele ainda tem os mesmos padrões de ataque, mesmo quando os monstros são energizados. Mas ele não pode arriscar uma corrida de tentativa e erro porque seu HP está muito baixo. Mais tarde, a atenção do monstro parece não estar voltada para ele, mas para Shen Yunyi. O monstro corre em direção a Shen Yunyi, e ela sabe disso, lamentando não ter comprado remédios para curá-la antes de entrar na masmorra. Shen Yunyi então aceita sua morte, mas algo inesperado acontece. Xiaoyu conseguiu cobrir Shen Yunyi e, em vez disso, levou o golpe. Xiaoyu lhe disse que ela se parecia com Yuri e que não poderia deixar outra garota morrer antes dele. Os batimentos cardíacos de Xiaoyu se tornaram anormais, e o modo poder foi ativado como ele previu. Ele era ativado automaticamente se a vida de Xiaoyu estivesse vacilando. Uma poderosa explosão de energia brilha no coração de Xiaoyu enquanto ele processa uma sobrecarga de até 120%. Xiaoyu agora está mais poderosa do que nunca, apesar de ter 1% de HP. Depois disso, o monstro carregou seu feixe e o disparou em direção a Xiaoyu, mas um golpe de sua espada interrompeu o ataque do monstro e o atravessou. O último golpe da lendária lâmina 9999 de Xiaoyu matou o monstro, poupando sua vida e a de Shen Yunyi. Shen Yunyi observou com admiração, pois não conseguia acreditar no que havia acontecido. Quando as coisas se acalmaram e a lua nasceu, o capitão da equipe recebeu a recompensa antes de fechar a masmorra. Depois disso, Xiaoyu caiu de costas, perdendo a consciência. 5 dias depois, ele acordou após sonhar com Yuri acordando. Xiaoyu se levanta em sua cama, abraçando Yuri, mas acaba sendo Shen Yunyi. Shen Yunyi instintivamente o chutou de volta para a cama, pois estava furiosa com o assédio. Xiaoyu pediu desculpas por sua alucinação e não conseguia acreditar que quase havia morrido. Então, Xiaoyu se lembrou da sensação de quando o modo de energia foi ativado, o que foi diferente para ele. Ele verificou o status de sua lâmina com o telefone e viu que seu nível e o nível da arma estavam sincronizados, desbloqueando novas habilidades. O status de seu equipamento também atualizou a descrição da lâmina, fortalecendo temporariamente o jogador ao absorver várias fontes de energia. Enquanto ele estava ocupado olhando para as mudanças em seu status, Shen Yunyi o observava em silêncio. Shen então se sentiu obrigado a explicar que ele não deveria se preocupar com as despesas do hotel, já que as recompensas por reivindicar as masmorras eram 300 pontos e um elemento de crocodilo. Shen usou os pontos para salvar Xiaoyu e ficou com um cristal de elemento. Depois que ela explicou, Xiaoyu se perguntou onde estavam suas roupas, e como era apenas ela, Shen Yunyi foi quem tirou suas roupas. Shen também jogou as roupas de Xiaoyu,
ao que ele exclamou que havia gasto ponto. Shen explicou timidamente que ele estaria morto se não fosse por ela, mas ele não podia fazer nada a respeito, então comprou outro conjunto. Ele olhou para a janela e percebeu que estava dormindo há 5 dias. Shen confirmou e também perguntou como a lâmina de Xiaoyu fazia o poder de ataque. Xiaoyu hesitou em responder, pois também não conhecia bem a lâmina. Tudo que saiu dele foi uma resposta vaga. Ela sabia que ele estava mentindo e ignorou o fato, pois a relação de cooperação entre eles não era muito próxima. Isso fez com que Xiaoyu se lembrasse de que havia sido perseguido e perguntou a Shen Yuniao se ela também havia sido perseguida por outros quando ainda era uma novata. Ela entrou em pânico e correu para abrir a interface do jogo. Ela mostrou um mapa da cidade com pontos normais que localizavam as coordenadas de onde poderia estar uma masmorra, mas há algo mais escondido na interface do jogo que Xiaoyu não sabia. Na interface do jogo, os jogadores também podem localizar outros jogadores, o que geralmente é usado para caçá-los e roubar seus pontos. Ela estava com raiva dele por ter deixado suas coordenadas expostas aos outros. E já que eles estão no hotel há algum tempo, é provável que outros jogadores estejam se movimentando para matar Xiaoyu e Shen Yuniao. Ela está certa porque, logo acima dos prédios, um membro da Bloody Moon com o pseudônimo Rox prepara sua arma, pronto para assassinar Xiaoyu pela janela do hotel. Não apenas ele, mas 2 irmãos também estão a caminho para caçar Xiaoyu. O nome do caçador é Qin Feng, o substituto da moeda, junto com sua amada irmã, Qin Wu, que faz a dança da sombra da lâmina. Outro é o líder da Bloody Moon, Kong Xing, o jogador mais graduado dos 3. Kong Xing caça novatos para ganhar pontos rapidamente. Inimigos mortais e poderosos cercam Xiaoyu e Shen Yuniao. Então como eles conseguirão sair? Eles não podem agir de forma imprudente agora, pois sabem que Rox, o franco-atirador, está esperando que eles façam um movimento no prédio vizinho. Xiaoyu desativou suas coordenadas, impedindo que os inimigos o localizassem. Shen Yuniao estava ficando ansioso quando Xiaoyu perguntou por que eles continuavam matando o novato. Shen Yuniao então explicou que, quando os novatos aparecem, eles tendem a completar tarefas simples e masmorras, ganhando muitos pontos, mas sem experiência de combate. Quando morrem, seus pontos e itens caem, permitindo que outros os saqueiem. Se o jogador tiver sorte, ele deve ter caçado um novato que tenha mais pontos do que ele. Enquanto isso, alguns simplesmente matam por diversão. Por causa disso, Shen Yuniao não quer se envolver no problema que Xiaoyu causou. Shen Yuniao diz que está tudo bem depois de salvar Xiaoyu e sair, mas ele a impede. Xiaoyu propôs um ótimo plano para que eles saíssem em segurança e obtivessem lucro, então Shen Yuniao ficou para ouvir. Depois disso, um dos inimigos, os irmãos Qin Feng e Qin Wu, percebeu que não conseguia mais rastrear o novato. A irmã de Qin Feng, Qin Wu, sugeriu que eles deixassem o novato, mas Qin Feng está determinado a matar o novato para que eles possam ganhar mais pontos. Qin Wu não tem escolha a não ser obedecer ao que seu irmão diz. Mal sabiam eles que o novato que procuravam estava secretamente observando por trás. Com a ajuda de um fone de ouvido, eles se comunicaram com eficiência e informaram um ao outro sobre seu status. Depois de confirmar que Rox ainda estava no prédio vizinho, eles iniciaram seu plano. O novato Xiaoyu se revelou como o novato que Qin Feng e Qin Wu procuravam. Os irmãos notaram sua presença e não perderam tempo para atacar. Eles acionaram a barreira de isolamento e foram notados imediatamente por Rox. Depois de acionar a barreira de isolamento, Xiaoyu correu para salvar sua vida e perguntou sobre o status de Shen Yuniao. A função de Shen Yuniao é ficar de olho nos Rox e esperar que ele se posicione para atirar no novato. Xiaoyu virou na esquina do corredor do prédio enquanto os irmãos o perseguiam. Com o movimento de Qin Feng, ele teletransportou sua irmã em direção a Xiaoyu, dando a ela um espaço próximo para cortar Xiaoyu com sua katana. Esse movimento repentino e único pegou Xiaoyu desprevenido, mas ele se esquivou do ataque imediatamente. Qin Wu agora está diante de Xiaoyu, atraindo-a para Hulk. Depois disso, Hulk atirou nela pensando que ela era novata, sem saber que não era. Qin Wu foi ferido e seu HP diminuiu, mas não muito. O incidente deixou Qin Feng furioso e ele notou que havia mais alguém no prédio que estava usando a novata como isca. Considerando que Kong Xing não é apenas esperto, ele também tenta subornar Shen Yuniao para que possa obter sua vitória. Depois de um tempo, Shen Yuniao e Xiaoyu se unem, já que Kong Xing não é alguém que eles possam derrotar facilmente. Shen Yuniao ataca primeiro, mas percebe raios roxos que a fazem perder a concentração em seu ataque. Ela percebeu que uma parte do prédio estava se rasgando e não notou o ataque de Kong Xing. Felizmente, Xiaoyu estava lá para defendê-la e trazê-la de volta à realidade. Depois disso, Shen Yuniao disse a Xiaoyu que Kong Xing não estava sozinho. No rasgo da barreira, outra pessoa atravessou. A pessoa que ajuda Kong Xing é conhecida como Shadow Killer, um novato da Bloody Moon. Ele é sedento de sangue e não fala muito,
mas está lá para matar. Shadow Killer bloqueou a retaguarda de Xiaoyu e Shen Yuniao, impedindo-os de recuar e fugir. Shen Yuniao duvida que eles consigam derrotá-los com 2 contra 2, então eles precisam eliminar um primeiro. Eles também devem tomar cuidado com o Shadow Killer, pois ainda não viram seu estilo de luta. Depois disso, Kong Xin começou outro movimento recorrendo ao seu Instant Kill. Cortes lacerantes. Shen Yuniao bloqueou seu ataque, mas o ataque a empurrou lentamente em direção ao feixe roxo. Xiaoyu então ajudou Shen Yuniao e se colocou entre Kong Xin e Shen Yuniao. O Shadow Killer estava observando calmamente, mas ficou irritado com o fato de Xiaoyu ter se intrometido na luta. Então ele prendeu Xiaoyu em um Shadow Beam, neutralizando sua ação, incapaz de se mover do local. Como Xiaoyu não pode se mover, Shen Yuniao só pode contar com ela mesma, então ela revidou com força, apesar de estar com pouca energia. Shen Yuniao deu outro golpe que fez Kong Xin voar pela área de batalha. Como ele está um pouco machucado, Shadow Killer está cuidando de suas costas. No entanto, Kong Xin não perdeu a confiança, pois sabia que Shen Yuniao estava ficando sem HP e energia. Shen Yuniao sabia que não conseguiria aguentar mais, então pediu a Xiaoyu que usasse seu as. Mas ele ainda estava hesitante e não podia arriscar sua energia vital. Foi então que Xiaoyu percebeu que poderia usar outra coisa que a espada pudesse devorar. Xiaoyu pediu o núcleo de energia do monstro de classe F para que pudesse usá-lo como energia vital. Enquanto isso, Kong Xin admira sua habilidade e consciência de operação de primeira classe, mas isso não mudaria o fato de que ele é arrogante com seu poder atual, dizendo-se 100% perfeito. Depois disso, Xiaoyu disse que nada é perfeito neste mundo. Sempre haverá uma falha, independentemente de ser no jogo ou na vida real. Enquanto houver um pequeno fio de esperança, as possibilidades são infinitas. Só que Kong Xin ficou ofendido com os pensamentos de Xiaoyu. Depois disso, Kong Xin relembrou seu passado, quando ainda era uma criança. Quando era jovem, ele ficou incapacitado após um acidente de carro que o impediu de andar. Apesar de ser deficiente, Kong Xin não deixou que ninguém o impedisse de se exercitar e de não desistir da vida. Mas, mesmo assim, as pessoas sempre o pressionavam e menosprezavam seu potencial. Ainda assim, ele não desistiu e conseguiu subir degrau por degrau. Até que um dia, ele encontrou o jogo e foi escolhido para ser um de seus jogadores. Isso permitiu que ele alcançasse a vida e se tornasse 100% perfeito. Com isso, ele não se deixa abater por arrependimento. Depois de se lembrar, ele se lança sobre Xiaoyu, pronto para acabar com ele. Mas Xiaoyu também não é alguém a ser subestimado. Ele alimenta a espada com um núcleo de energia classe F para que ela possa absorver sua energia, permitindo que ele suba de nível. Assim que o fez, o modo de energia foi ativado automaticamente e ele estava se sobrecarregando para igualar a força de Kong Xin e muito mais. Até mesmo o Shadow Killer percebeu que algo estava errado com Xiaoyu, e eles precisavam eliminá-lo antes que ele se fortalecesse completamente. Essa é exatamente a intenção de Kong Xin. Apesar da surpresa de Xiaoyu, ele não o deixará escapar. Finalmente, Xiaoyu está totalmente sobrecarregado com sua espada, atingindo o poder esperado e evoluindo. Xiaoyu revidou Kong Xin para provar a ele que nada neste mundo é 100% perfeito. Suas espadas se chocaram, liberando uma poderosa explosão de energia ao redor deles. A fumaça envolveu o local, tornando difícil para Shen Yuniao e Shadow Killer ver o que havia acontecido com as duas brigas. Quando a fumaça desaparece, Kong Xin se mantém forte enquanto Xiaoyu está ajoelhado. Kong Xin estava confiante de que havia derrotado Xiaoyu, mas não sabia que seu ataque havia lhe deixado marcas explosivas, surpreendendo. O corpo de Kong Xin foi eletrificado e depois explodiu, acabando com sua vida 100% perfeita. Xiaoyu também compartilhou que, em seu passado, ele também foi cauteloso, machucando a pessoa que mais amava. Agora que lhe foi dada uma segunda chance, ele não a desperdiçaria, mesmo que fosse uma chance de 1%. Depois disso, Shen Yuniao se aproximou de Xiaoyu, dando-lhe um pequeno tapa por derrotar o inimigo com seu poderoso movimento, apesar de sua recuperação. Mas, na verdade, Xiaoyu agiu com força. Apesar de todo seu corpo estar doendo, ele precisava aguentar um pouco mais, porque o assassino ainda estava lá. Shadow Killer ficou surpreso com o fato de Kong Xin ter sido derrotado em um único golpe e não conseguia acreditar. Ele observou os dois jogadores abaixo dele. Ao ver Xiaoyu lutando para respirar, ele hesitou em atacar. Xiaoyu viu Shadow Killer e o convidou para uma luta, mas Shadow não estava interessado em lutar e saiu com sua barreira rasgada. Depois que ele saiu, a barreira de isolamento começou a se erguer e os prédios foram restaurados. Isso aliviou Xiaoyu, e ele caiu no chão sujo, relaxando o corpo. Uma pequena caixa de container flutuou diante deles, informando que deveriam coletar o saque por terem derrotado o jogador com sucesso. Xiaoyu estava animado para abrir o saque. Assim que o fez,
todo o saque saiu voando da pequena caixa. Xiaoyu ficou surpreso ao ver toneladas de saque dentro da caixa, mas não podia reclamar. Ele abraçou o equipamento raro que viu, feliz por todo o seu trabalho duro ter valido a pena. Entretanto, Shen Yuniao pensa o contrário. Como Xiaoyu devia muitos pontos a Shen Yuniao, especialmente o orbe de energia que Xiaoyu pegou custava 10 vezes mais. Xiaoyu exclamou que quase morreu ao lutar contra Kong Xing, mas Shen Yuniao bateu em sua cabeça, dizendo que ele já estaria morto há muito tempo se não fosse por ela. Depois disso, Xiaoyu entregou todos os pontos, deixando quase sem nada. Com os pontos disponíveis restantes, ele aumentou sua força, pois percebeu que economizar pontos não adianta nada. Xiaoyu também perguntou a Shen Yuniao se ele poderia comprar atributos. Enquanto dividia o saque, Shen Yuniao respondeu que precisava de 1000 pontos para um atributo, o que custaria mais depois de comprar um. O preço é muito alto para um novato como Xiaoyu. Somente jogadores ricos se atrevem a jogar dessa forma. Shen Yuniao explicou ainda que jogadores individuais como eles tendem a gastar muito tempo descobrindo o método correto de jogar o jogo. Por exemplo, Shen Yuniao planeja gastar seus pontos na criação de equipamentos para lidar com várias situações. Ela incentiva Xiaoyu a decidir seu caminho com suas ideias. Depois disso, Shen Yuniao terminou de separar o saque. Xiaoyu ficou animado, mas seu sorriso desapareceu quando ele viu sua pilha cheia de itens quebrados e desgastados. Xiaoyu fez uma birra com Shen Yuniao com olhos furiosos, mas não ganhou nada além de um tapa na cabeça de Shen Yuniao. Mais tarde, Shen Yuniao deixa seu saque de lado, mas entrega a Xiaoyu uma água de tartaruga medicinal. Ela oculta os batimentos cardíacos e a respiração do jogador por 30 minutos ao preço de uma queda temporária de 90% nas estatísticas. Xiaoyu não tinha certeza se o soro era útil, mas o deixou de lado. Depois disso, ele percebeu que Shen Yuniao havia saído sem ele. Xiaoyu também não sabe como entrar em contato com ela. Com Shen Yuniao de lado, ele se concentra em observar seu saque. Xiaoyu estava honestamente desapontado com o saque que recebeu depois de lutar com sua vida em risco. Xiaoyu notou uma estranha pedra aleatória que veio de uma masmorra subterrânea. Xiaoyu ficou tão frustrado que, inconscientemente, bateu com a pedra no chão, rachando-a. A pedra começou a brilhar e a se mover. A pedra começou a brilhar e apareceu uma notificação de que ele havia recebido um item raro. A pedra parece ser um ovo de uma criatura. Isso deixou Xiaoyu feliz e melhorou seu humor. Ele não sabia ao certo o que fazer com ela e como abri-la. Então, ele a coloca em seu inventário, feliz por saber que sua viagem não foi em vão. No dia seguinte, Xiaoyu dormiu bem depois daquela noite e recuperou a maior parte do cansaço da luta de ontem. Depois de acordar, ele deu uma olhada em seu inventário e em suas estatísticas. Xiaoyu tem 1.700 pontos restantes depois de dar metade de seus pontos para Shen, e ele investiu seus pontos em agilidade. A batalha de ontem à noite também o fez subir de nível 3 vezes. Mas, embora o aumento de nível traga uma boa sensação, ainda é lógico não entrar em uma luta e arriscar sua vida. Depois disso, ele olhou para o ovo, sem saber o que fazer. Ele abriu seu inventário e leu a descrição do ovo. A descrição não dizia diretamente a Xiaoyu como quebrar o ovo ardente, mas parece que ele precisa de uma maneira especial de quebrá-lo. Ele olhou para os outros equipamentos que havia adquirido com sua parte. O jogo classifica sua espada da mesma forma que os outros jogos. Uma das espadas tem um nome cinza, o que significa que está quebrada e não pode ser usada. Embora ele tenha vendido a espada, ela não lhe rendeu tantos pontos quanto o esperado, mas cada ponto conta. Xiaoyu então olha para outra espada com nome verde. A espada ainda parecia utilizável, então ele tentou desmontá-la. Um círculo vermelho apareceu em seu arsenal, então ele arrastou a espada para dentro dele, que foi devorada pela armadura. A armadura então ganhou bônus de habilidades e estatísticas. Xiaoyu ficou satisfeito com o fato de sua armadura ter grande habilidade em devorar outros equipamentos para subir de nível. Depois disso, ele alimentou a armadura com todas as armas restantes que viu em seu inventário. Isso deu a Xiaoyu a ideia de comprar outros equipamentos de lixo para alimentar sua armadura e ser tão bom quanto os jogadores de alto nível. Tudo o que ele precisa fazer é pedir ao mercado para saber onde pode comprar o equipamento inútil. Mas, antes disso, ele deve continuar ganhando pontos. Quando ele estava pensando nisso, uma nova notificação de tarefa apareceu. Xiaoyu aceitou a tarefa de bom grado. No entanto, ele se depara com outra tarefa implausível, que exige que ele se matricule em uma classe de uma escola próxima e assista a todas as aulas diariamente para ganhar 400 pontos e subir de nível. Para ganhar pontos, ele foi para a escola e viu seu melhor amigo Wang Bo caminhando em direção ao prédio. Xiaoyu abordou seu melhor amigo quando o cumprimentou, mas Wang Bo não o reconheceu até que ele se elogiou. Wang Bo reconheceu sua voz pretensiosa. Wang Bo ficou igualmente surpreso ao ver seu melhor amigo finalmente voltando para a escola. Depois da reunião, eles foram para a cafeteria comer. Xiaoyu comeu como se não houvesse amanhã,
o que deixou Wang-Bo confuso sobre como ele ficou magro de repente. Wang-Bo perguntou por que ele não conseguiu entrar em contato com Xiaoyu por dias. Xiaoyu argumentou que ele teve uma emergência naquele dia. Wang-Bo também perguntou como ele perdeu peso de repente, mas Xiaoyu respondeu casualmente que ele comeu mais vegetais e menos carne, ao contrário do que Wang-Bo testemunhou. Alguns minutos depois, eles ouviram uma voz cantando que Xiaoyu conhecia. Wang-Bo explica que uma cantora muito popular apareceu quando Xiaoyu não estava na escola recentemente, e todos a adoraram, até mesmo os professores e funcionários da escola. A incrível voz da garota embalou Xiaoyu, mas a voz dela lhe pareceu familiar. Como Xiaoyu está demonstrando interesse na garota, Wang-Bo se oferece para apresentá-lo a ela. Passaram-se alguns instantes e eles foram até a garota, que era a diretora da classe, sua nova professora de sala de aula, que queria que Xiaoyu assistisse às aulas ou então ele seria deixado na escola. Xiaoyu ficou surpreso com o fato de a chefe de classe ser Shen Yunil. Shen parecia gentil com a maneira como estava vestida, o que confundiu Xiaoyu, mas seus melões diziam que era ela. Depois de apresentar Xiaoyu à professora, Wang-Bo vendeu Xiaoyu e fugiu rapidamente. Mais tarde, Shen disse a Xiaoyu que conhecê-lo era difícil porque ele não costumava ir à escola. Xiaoyu estava ficando ansioso porque tudo dava errado quando ele estava com ela, então ele estava prestes a ir embora, mas Shen o empurrou contra a parede. Ela informou a Xiaoyu que havia vendido todos os equipamentos de Kong Xin e lhe deu sua parte, que era de 5.000 pontos. Por causa disso, Xiaoyu ficou grato por tê-lo encontrado novamente. Na verdade, Xiaoyu se sentiu mal por ter ficado com todo o saque bom na noite passada porque ficou muito animada e queria compensá-lo dando a ele sua parte. Por falar em equipamentos, Xiaoyu perguntou a Shen onde ele vendia os equipamentos de Kong Xing, já que ele estava interessado em comprar equipamentos para se alimentar de sua armadura. Shen responde que os vendeu com um conhecido, mas que há um mercado na Bushig Street todos os sábados. Xiaoyu tomou nota disso e espera ansiosamente pelo próximo sábado. Depois disso, Shen pegou seu celular e mostrou a Xiaoyu uma notícia sobre a morte de um conhecido arquiteto deficiente, Kong Xing. De acordo com o artigo, Kong Xing foi encontrado em sua casa na noite passada e os investigadores consideraram sua morte um suicídio. Shen então apontou que Xiaoyu foi quem o matou. Quando um jogador morre no jogo, ele também morre na vida real. No entanto, o jogo sempre mata os jogadores de forma estranha, e a maioria das mortes de jogadores é considerada suicídio para garantir que ninguém de fora suspeite. Depois de explicar isso, Xiaoyu também compartilhou que, depois de ser caçado pela primeira vez, ele percebeu que faz sentido os jogadores colocarem suas vidas em risco em troca de muitas ofertas incríveis. Ele explicou ainda que não tinha intenção de ferir ou matar outras pessoas. Ele queria jogar o jogo do seu jeito, o que fosse aceitável. É a dignidade de Xiaoyu como jogador. No entanto, ele não recuaria se alguém tentasse atacá-lo. Depois de terminar seu discurso, ficou claro para Shen que ele não é um novato típico, pois ela achava que Xiaoyu iria surtar quando soubesse da notícia, mas ele surpreendentemente lidou bem com a situação. Depois disso, Shen se ofereceu para formar uma equipe com Xiaoyu e caçar masmorras para que eles pudessem subir de nível, mas Xiaoyu recusou a oferta. Xiaoyu queria ser independente para compreender a arte do jogo e aprender com a sua própria arte. Xiaoyu joga muito e sabe que se juntar a outros jogadores de nível mais alto facilitaria as coisas, mas se um jogador nem se lembra de como é o mapa do jogo, então é apenas um jogador sem cérebro vagando por aí. Depois disso, ele deixou Shen Yunil e seguiu seu caminho. A noite chegou e Xiaoyu está em sua cama. Faltam 4 dias para o mercado no sábado. Antes disso, ele deve concluir muitas tarefas para ganhar mais pontos. Com o tempo, uma tarefa o alertou de que ele poderia enfrentar uma masmorra de nível e chamada Ghost Hospital para ganhar 600 pontos. Depois de ver o alerta, ele aceitou a tarefa e se preparou, motivado a ressuscitar seu amigo Yuri. Depois disso, Xiaoyu foi para a masmorra do Ghost Hospital usando o parkour para entrar. Ele ainda não conseguia entender como era um porco de 90 quilos há alguns dias, mas agora conseguia pular uma parede de 2 metros. Xiaoyu chegou do lado de fora da entrada da masmorra e, dada a atmosfera do hospital, ele esperava que o tema da masmorra fosse terror. E ele estava certo, pois um esqueleto gigante acorrentado cumprimentou na entrada da masmorra. Nosso mestre de cerimônias, Xiaoyu, pensou que o grande esqueleto fosse o chefe da masmorra, mas a saída estava fechada e ainda não havia se movido. Havia 2 caminhos de cada lado, um deles poderia ser uma armadilha ou igualmente importante. Se esse for o caso, seu caminho não importa. Quando ele entrou no caminho, ele foi levado a um corredor de hospital de aparência estranha. Para Xiaoyu,
isso não o afetou. Alguns minutos depois, Xiaoyu pôde ouvir gemidos e rosnados, e um grupo de enfermeiras com aparência de zumbi surgiu. Ele ficou assustado por não conseguir pronunciar palavras adequadas. Depois de um tempo, ele se recompôs e ganhou confiança de que os monstros eram fortes. Portanto, seria o momento perfeito para testar sua força e suas habilidades depois de aprimorar tudo. Ele lutou contra os monstros e causou muito dano a eles. Ele também tem certeza de que pode concluir essa masmorra de classe E com bastante facilidade em comparação com sua primeira masmorra de classe F. Ele não estava lutando contra os monstros atuais e presumiu que o nível da masmorra corresponderia ao nível do jogador, dependendo de sua força. De qualquer forma, Xiaoyu não podia reclamar porque, dessa forma, ele poderia praticar sua habilidade de combate. Além disso, ele disse a si mesmo que não poderia confiar em seu modo de sobrepujança porque isso poderia colocá-lo em risco, e ele não saberia que dano esse movimento autodestrutivo poderia causar. Depois de derrotar esses monstros, é seguro dizer que seu corpo já está acostumado com suas novas habilidades. Alguns momentos depois, ele sentiu algo ou alguém atrás de suas costas. Quando se virou, viu a imagem da figura de Yui em suas costas. Ele perseguiu a figura fantasmagórica antes de voltar à realidade de que Yui já estava morta e, se fosse ela, não teria aparecido em um lugar como esse. A menção do nome dela o fez se lembrar de todos os momentos que passou com ela. Quando eram crianças, Yui e Xiaoyu cresceram junto. Com o passar do tempo, Yui se tornou popular e bonita, e poderia ter sido uma modelo com uma personalidade ideal. Mas Xiaoyu conhece o outro lado dela que ninguém sabe que existe. Yui permaneceu leal a ele apesar das coisas ruins que seus amigos lhe diziam sobre Xiaoyu, descrevendo-o como um perdedor e gordo. Ele achava que poderiam ser amigos para sempre, mas se sentia inseguro e começou a acreditar que não era digno de ser amigo dela. Um dia, Yui quis ficar com Xiaoyu, mas recusou porque iria sair com seus outros amigos. Mas Yuri sorriu e disse a ele que a avisasse quando estivesse disponível. Entretanto, a próxima vez não chegou. Ao relembrar seu passado, Xiaoyu se encheu de tristeza, mas não se deixou levar pela emoção, especialmente porque estava no meio de um ataque a uma masmorra. Em vez de ficar de mau humor, ele usa sua saudade de Yui como motivação para terminar a masmorra. Xiaoyu é atraído para uma sala estranha onde há uma relíquia de coração, mas ele conhece o padrão de cada jogo. Quando conseguisse a relíquia, os monstros ganhariam vida e o deteriam. Com esse conhecimento, ele foi mais esperto que o jogo ao matar o monstro antes de pegar a relíquia, mas uma barreira o impede de ferir os monstros antes que ele possa acioná-los. Então, ele pegou as veias penduradas na parede, amarrou os cadáveres na cama e foi mais esperto que o jogo novamente. Depois de amarrá-los todos na cama, Xiaoyu se aproximou com confiança para pegar a relíquia da mão do esqueleto, acionando os cadáveres de NPCs em suas camas. Eles rugiam enquanto se sacudiam na cama, tentando atacar o invasor da masmorra, mas não conseguiam entrar na cama. Enquanto isso, Xiaoyu estava satisfeito com sua inteligência por ter conseguido um artefato sem muito esforço. Antes de sair da sala, Xiaoyu terminou os cadáveres, ganhando pontos sem esforço. Ele estava satisfeito com o que fez e até ganhou um título chamado o Mad Bru, mas ele não o usou, pois não queria chamar a atenção dos outros. Mal sabia ele que algo ou alguém estava olhando para ele da entrada da sala. Deixando nosso MC de lado, Shen Yuniao se preparou para um banho quente em casa. Ela relaxou depois de chegar em casa após a aula ou possivelmente ao derrotar as masmorras, até que pensou no que Xiaoyu estava fazendo naquele momento. Ao se dar conta disso, ela corou de vergonha, lembrando-se de que ele havia recusado a oferta dela de batalharem juntos nas masmorras. Enquanto isso, Xiaoyu estava lutando sozinho contra monstros em uma masmorra fantasmagórica de um hospital. Ele se acostumou a lutar depois de passar a maior parte do tempo na masmorra. Ele venceu outra missão secundária, obtendo o segundo artefato, que era o cristal de sangue. Depois disso, ele procura a sala onde o chefe poderia estar esperando por ele quando percebe a figura fantasmagórica de Yui novamente. Xiaoyu ficou furioso porque um fantasma estava usando a imagem de seu amigo para enganá-lo. Então ele tentou atacar o fantasma, mas ele fugiu, levando-o para outra sala enquanto os monstros se amontoavam novamente para impedi-lo. Ele eliminou os monstros da primeira sala e os da segunda. Ele eliminou os monstros da primeira fila, mas eles continuaram surgindo. Eles não lhe deixaram escolha a não ser usar seu ataque Torrent of Power para eliminar os monstros com um único gol. Quando o chão desmoronou, o piso em que Xiaoyu estava também desmoronou, pois era raso por baixo. Ele caiu no andar térreo, revelando outra entrada. Então, ele percebeu que o fantasma parecido com Yu estava levando para essa sala. A entrada tem um nome esculpido que diz Submundo, onde só existem mortos. Curioso para saber por que o fantasma o levou até lá, ele entrou e viu monstros fantasmagóricos flutuando como um dementador ao redor da caverna. Um dos monstros fantasmagóricos correu em direção a Xiaoyu,
Então ele se defendeu contra-atacando, mas sua lâmina atravessou o monstro, não causando nenhum dano a ele. Mas o monstro fantasmagórico rebateu o ataque com sua arma e atingiu Xiaoyu com um estranho poder mágico que diminuiu seu HP. Os outros monstros fantasmagóricos o observaram, prontos para atacar, mas Xiaoyu não podia arriscar metade de sua vida, então correu de volta para a entrada do submundo. Depois disso, ele logo percebeu que o que Shen Yuniao lhe deu poderia esconder seus batimentos cardíacos e sua respiração, durando até 30 minutos. Se sua suposição estiver correta, ele poderá passar pelos monstros fantasmagóricos e chegar ao outro lado da caverna. Ele bebeu o soro verde e imediatamente se sentiu fraco e entorpecido, pois suas estatísticas diminuíram rapidamente. Xiaoyu sentiu todo o seu corpo doer, como um idoso dando um passo em seus 90 anos. Mas, em uma nota positiva, a criatura fantasmagórica está passando por ele, indicando que sua suposição estava certa. Xiaoyu chegou à outra extremidade da caverna com alívio, sentindo que havia perdido muito tempo apenas caminhando. Depois disso, ele notou uma fonte azul brilhante e pensou que poderia beber sua água. Ele a tocou com as mãos, sentindo-se aquecido. A água recuperou o HP de Xiaoyu como se ele tivesse acabado de descobrir o elixir da vida. Desde que não corresse o risco de morrer, ele se banhava na água enquanto se recuperava. Ela também eliminou o efeito do remédio que ele tomou. Depois de um tempo, a consciência de Xiaoyu caiu em uma área escura, mas ele foi acordado pelo som da voz de Yu chamando. Ele não podia acreditar que era Yu que estava diante dele, então correu até ela, querendo abraçá-la, mas Yu deu um tapa em sua mão, ordenando que ele não a tocasse. Essa atitude deixou Xiaoyu chocada, especialmente o que Yu disse depois. Ela lhe perguntou por que ele fez tal coisa quando ela ainda estava viva, mas Xiaoyu estava apenas parado ali, congelado de medo. Yuri continuou dizendo que ela não teria sofrido os últimos 30 minutos de sua vida se ele não tivesse rejeitado seu convite. Yuri culpou Xiaoyu pela morte dela, alimentando-se da culpa e do arrependimento dele. Xiaoyu concorda que ela deveria estar viva se não fosse por sua inferioridade e fraqueza que o fizeram rejeitá-la várias vezes. Até mesmo os médicos lhe disseram que ela poderia ter tido uma chance se tivesse sido trazida imediatamente. Xiaoyu se ajoelhou enquanto seu arrependimento e culpa o dominavam, enquanto Yui permanecia imóvel, sem perdoar seus erros. Ela lhe dá a mão, pedindo a alma dele em troca de seu perdão, mas a imagem dela e o momento em que ele descobre que pode revivê-la vem à tona para Xiaoyu. Ele parou a mão dela e admitiu que era fraco por estar com medo. Ele ainda explica que não há se neste mundo, e ele não precisa disso porque, quando finalmente atingir 100 milhões de pontos, ele poderá vê-la novamente. Se Xiaoyu desse sua alma para Yuli, seria como fugir de sua culpa. Então ele prometeu a ela se fortalecer para poder revivê-la um dia. Suas palavras confortaram a alma de Yuli, pois ela entendeu o que ele disse e desapareceu em uma luz brilhante. Com isso, Xiaoyu alcançou seu objetivo final, obter o perdão de Yuri. Depois de concluir a tarefa, ele acordou na fonte de água, ganhou 1.200 de experiência e subiu de nível. Acontece que o Yuri que ele viu quando estava inconsciente fazia parte da missão secundária do Underworld. Xiaoyu se sentiu ofendido por ter chorado naquela missão paralela e quis devolver suas lágrimas. Depois disso, a fonte começou a brilhar, então ele enfiou a mão na água e pegou um item chamado Estátua da Deusa Deprimida. Era um item fraco que não custava muito, mas ele o colocou de lado em seu inventário atual. Ele estava cansado do submundo, mas estava tentando descobrir seus caminhos. Xiaoyu abriu seu mapa e rastreou todos os lugares pelos quais havia passado, mas parecia que ele já havia encontrado todas as salas. Então, ele voltou para o esqueleto gigantesco na entrada da masmorra. De acordo com sua experiência, colocar de volta todas as relíquias que ele viu durante a missão paralela na posição correta despertará o chefe. Alguns instantes depois, o esqueleto rugiu e quebrou sua corrente para se mover. O esqueleto era o chefe da masmorra do submundo, e Xiaoyu se sentiu pressionado por seu poder. Mas antes que eles pudessem começar a luta, o gigantesco cavaleiro esqueleto falou, surpreendendo Xiaoyu. O chefe perguntou se ele queria lutar com ele, e Xiaoyu respondeu que não tinha escolha a não ser lutar com ele. No entanto, ele percebeu que havia pegado uma relíquia na fonte. Como os cavaleiros têm crenças, jogou a relíquia no cavaleiro. O cavaleiro esqueleto explicou que o objeto havia sido tirado dele, o que lhe causou tristeza. Mas agora que ele o recuperou, Xiaoyu restaurou sua fé na humanidade. O cavaleiro esqueleto levantou o braço, o que Xiaoyu pensou que o atacaria, mas o esqueleto bateu na parede atrás dele, revelando uma estrada escondida à frente antes de desaparecer na chama. Por causa disso, Xiaoyu encontrou o líder da cidade subterrânea,
o chefe oculto. Agora faz sentido o fato de que toda a missão oculta tinha como objetivo encontrar o chefe oculto. Depois de um tempo, ele viu a luz dentro da sala oculta, mostrando a figura fantasmagórica de Yui. Para Xie Yu, ele estava furioso por usar a imagem de Yui para levá-lo à sala oculta. Sem saber o motivo pelo qual escolheram Yui, ele se sentiu ofendido pelo fato de o chefe estar brincando com ele, então se dedicou a acabar com quem quer que fosse o chefe. Xie Yu entrou corajosamente na masmorra oculta, revelando a figura da alma fantasmagórica de Yui. Mais correntes roxas emergiram do chão quando a alma de Yui foi amarrada à parede. Xie Yu não suportava ver Yui acorrentado daquela forma, mas manteve a calma e lembrou-se constantemente de que aquele não era o verdadeiro Yui. Depois de acorrentar a alma de Yui, o chefe oculto, a bruxa caçadora de almas, se revelou a Xie Yu. A Soul Witch pode voar, o que prejudicaria as habilidades de combate corpo a corpo de Xie Yu. Mas, apesar disso, Xie Yu está determinado a sair de lá vivo. Por isso, ele ativou o modo Overdrive e atacou a Soul Witch com sua habilidade Zap mais rápida. Antes que ele pudesse alcançá-la e atacá-la, a Soul Witch contra-atacou com a mesma velocidade. Ele tentou cortar a criatura do crânio, mas eram muitas, e uma delas mastigou seu ombro, fazendo-o voar de volta ao chão. Xie Yu disse que, quando um chefe usa magia como ataque principal, ele provavelmente é fraco no combate corpo a corpo, mas com a velocidade de reação dela, chegar perto seria difícil para ele. A Soul Witch falou, dizendo que já estava entediada com outro desafiante fraco. Ela disse que ele deve ter se sentido sortudo depois de decifrar a masmorra secreta, derrotar o chefe e receber mais recompensas. Mas ela admite que ele foi apenas uma das vítimas de seu tédio. Xie Yu ficou surpreso ao saber que o chefe tem consciência de seu ser e foi propositalmente atraído por ela. Depois de alguns instantes, a Soul Witch o derrubou enviando seus aliados zumbis do subterrâneo para atormentá-lo ainda mais. Esqueletos zumbis apareceram, rosnando enquanto Xie Yu lutava para derrotar o exército de zumbis. Mas ele não saberia se não tentasse, então lutou contra eles, esqueleto após esqueleto. De repente, ele se deparou com um esqueleto que bloqueou seu ataque e o atingiu em cheio, mandando-o para o outro lado da sala, apesar de estar no modo Overdrive. Xie Yu ficou confuso com a força avassaladora do lacaio, mas, a julgar pelo equipamento do esqueleto, devia ser a alma de um jogador morto presa no esqueleto. Agora faz sentido para ele que esses esqueletos devem ser ex-jogadores com suas almas presas pelo chefe. Xie Yu ainda tem um movimento restante. Como não causa muito dano ao esqueleto do jogador morto, ele não tem escolha a não ser ativar seu Overdrive a 10% enquanto sopra uma torrente de poder. Com esse golpe poderoso de Xie Yu, ele eliminou o exército e até sacudiu a Soul Witch no ar. Ela não acreditava que um novato pudesse fazer isso, mas não teve piedade dele. A Soul Witch então gerou outro rebanho de esqueletos enquanto Xie Yu recuperava o fôlego, exausto depois de fazer seu movimento final. Ele só tem mais uma vez para usar um ataque tão poderoso novamente, mas, como a Soul Witcher não tem piedade, ele pode muito bem viver lutando contra ela em vez de não fazer nada. A Soul Witch começa a se preparar para lançar outro conjunto de esqueletos zumbis, mas Xie Yu ainda está tendo uma luta mental, pensando que, se Shen Yao o visse assim, ela morreria de rir. O mesmo vale para Yuli, já que ela está esperando por ele há algum tempo, e ele se arrepende de admitir que perderia por não fazer nada. Ele não podia deixar isso acontecer, então lutou contra a Soul Witch com tudo o que tinha, em vez de tolerar. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.